Desde os primórdios da humanidade, o movimento humano fez-se presente. No período paleolítico, por exemplo, utilizavam a atividade física como forma de sobrevivência, uma vez que se deslocavam constantemente em busca de alimentos. Anos mais tarde, o movimento humano passou a ser visto com outra finalidade, a de formar indivíduos mais condicionados e preparados para as guerras. É então que, na Europa, no século XVIII, que se reconhece a necessidade de colocar no ensino formal a educação física. Já no Brasil, a preocupação com essa inclusão se deu apenas no século seguinte, época do Brasil Império, em que surge o interesse em reformular as propostas pedagógicas. Então, em 1851, com a reforma Couto-Ferraz, a educação física escolar torna-se obrigatória nos municípios da corte. Outras reformas foram necessárias para que a disciplina se consolidasse, nos anos 1876, 1880 e, por fim, 1882, ano em que uma figura importante, Rui Barbosa, estabeleceu que crianças entre 7 e 13 anos eram obrigadas a frequentar escolas do ensino primário. O ensino se dividiria em 4 categorias diferentes. Todos os níveis teriam como disciplina obrigatória a ginástica. As aulas seriam separadas pelos sexos. Homens teriam aulas voltadas ao militarismo e mulheres voltadas para a ginástica e calistenia. Já no século XX, período de transição da República Velha para o Estado Novo, algumas reformas educacionais são propostas, dada a nova Constituição de 1934 na era Vargas. Foi nesse momento, mais precisamente em 1937, que a educação física passa a ser uma disciplina independente das demais, e ainda com um propósito militarizado e higienista, ambos pautados na prática e sem fundamentação teórica que lhes desse suporte. As primeiras aulas de educação física ocorreram no curso primário, onde eu frequentava o Grupo Escolar Marechal Deodoro, no Bom Retiro. Nesse colégio que eu estudei do 1º ao 4º ano, era o que se tinha na época, chamado de curso primário, nós tínhamos todo início de aula um pequeno aquecimento, cantava-se o hino nacional e ia-se para as aulas. 2 ou 3 vezes por semana existia nesse colégio uma aula de educação física, que era aí uma aula de uns 45 minutos mais ou menos, onde se fazia aquecimento, onde se fazia determinadas corridas e tal, e como atrativo existia um futebol de garotos, que foi o que me levou realmente durante todo o resto da vida a jogar futebol. Cheguei a jogar inclusive no Juvenil do São Paulo, ainda no Canindé, no tempo em que o São Paulo era ali na Marginal. E afora isso eu continuei pela vida toda. Aqui na USP eu estou há mais de 30 anos, hoje com 78 anos de idade, tirando um pequeno problema de joelho que me impossibilita algumas coisas, eu faço todo o programa que é dado aqui. O término desse perfil de educação física escolar veio junto com o final da Segunda Grande Guerra, momento em que o Brasil seguiu novas tendências mundiais, o que gerou transformações políticas, sociais, econômicas e culturais, culminando no golpe de 64 e levando ao regime militar. Pode-se dizer que o perfil técnico-desportivo perdurou por muito tempo na área, até que propostas mais recentes questionassem o modelo em questão, sugerindo mudanças, uma vez que o Brasil passara uma redemocratização pós-regime militar. Nesse período, a educação física adota uma concepção pedagogicista, mas que era utilizada como forma de atender interesses militares e principalmente do governo. É então que o foco da educação física passa a ser nos desportos. E entre os anos 1969 e 1979, há uma ascensão do esporte na educação física escolar.
Governos militares passam a investir pesado no esporte com o intuito de promover o país por meio do êxito em competições de alto nível e, dessa forma, desenvolver o sentimento de nacionalismo importante para inibir manifestações sociais contra o governo. Bom, a minha educação física compreende o período de 1968 a 1981. Ela era, no primeiro momento da educação física, nos primeiros anos de educação física, era mais ginástica mesmo, com polichinelo, com abdominais, com velocidade, corrida de velocidade, esse tipo de coisa. Nenhuma aula era dada em sala de aula, não existia aula teórica, só existia aula prática em quadra. Então, isso aconteceu nos primeiros anos e no final do ensino fundamental e todo o ensino médio, a educação física era então as modalidades esportivas de quadra. Então, um ano futebol de salão, um ano handball, um ano voleibol e um ano basquetebol. Inclusive a gente fazia competições interclasses e às vezes fazia competição fora da escola com outras escolas. Educação física pra gente era assim. Bom, as aulas de educação física na minha época, nos 90, seguiam a seguinte dinâmica. Primeiro a gente tinha a primeira parte era uma parte teórica, que a gente tinha em sala de aula. Quando a professora, vamos supor, ia explicar e ensinar vôlei, ela desenhava a quadra de vôlei na lousa, com os jogadores lá nas posições, explicava a função de cada um, as regras do jogo. E no segundo momento da aula a gente ia pra quadra praticar. Eu estudei no SESI e lá eles têm uma boa estrutura, essa parte de clube, assim, várias quadras, piscina, enfim. Então, tudo que a gente aprendia em aula, logo em seguida a gente ia pra quadra praticar. E eu lembro dos esportes que eu aprendi, eram vôlei, basquete, futebol e handball. E era isso. E as avaliações, assim, no ensino fundamental, a gente tinha que, vamos supor, a professora escolher um esporte, a gente tinha que pesquisar sobre esse esporte, fazer um trabalhinho e entregar. Então, contava a nota, esse trabalho e a participação nas aulas práticas. E no ensino médio, as avaliações eram meio que assim, pelo menos pra mim, no meu colégio, que aí eu estudava em outra escola, era assim, cada volta que você desse na quadra era um ponto. Então, eu corria 7 voltas e tava ótimo. Tem-se, portanto, a busca por uma nova ideologia da educação física escolar, fundamentada no desenvolver de um ser humano pleno, a partir de diferentes vivências que garantam ao aluno compreender a cidadania como participação social e política, ter postura crítica, conhecer e valorizar a diversidade do país sem discriminação, desenvolver o conhecimento e confiança em suas capacidades, conhecer e cuidar do próprio corpo, utilizar diferentes formas de comunicação, ler e interpretar diferentes fontes, questionar a realidade e resolver problemas. A professora pega a gente lá na sala, né, e leva a gente na quadra. Ensina aquilo que já estava planejado. Aí quando a gente tem, que fala? Livre, né? Tem uma metade que ela coloca futebol ali, basquete ali, bombolê ali, corda aqui. Assim,
Aí deixa uma metade cada um, né? Pra gente brincar, porque já tá livre. Aí uns dias que a gente brinca assim em grupo, né? A gente faz as coisas. Primeiro ela ensina como faz, né? As coisas assim. Aí no final vê se a gente fez certinho, se comportou, né? E no final vê se ela deixa um pouquinho pra gente brincar no final. Assim, é livre, né? Tipo, pega americano, né? Pega normal. Cada macaco seu galho. Aí faz tempo isso daí, né? Aí quando já dá hora, né? Aí a gente vai formar fila, pega as coisas, né? Bebe um pouquinho de água, né? Pra não ficar tossuado, né? Pra te refrescar, né? A gente vai pra fila, né? A gente sobe lá pra sala e a gente guarda as coisas e vai embora. Só.